Olá, seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter você aqui com a gente. Hoje vamos embarcar em uma verdadeira viagem no tempo para conhecer a história de uma invenção que mudou o mundo da escrita e abriu caminho para a tecnologia que usamos até hoje, a máquina de escrever. Se você gosta de conteúdos sobre história, curiosidades e tecnologia, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você não perca nenhum vídeo novo. Agora, sente-se confortável e venha comigo descobrir como nasceu, evoluiu e chegou ao fim uma das máquinas mais icônicas da nossa história. Se você já ouviu o som característico das teclas metálicas batendo contra o papel, sabe que existe uma magia única por trás da máquina de escrever. Antes dos computadores, antes dos notebooks e muito antes dos celulares, ela foi a principal ferramenta para escritores, jornalistas, secretárias, advogados e qualquer pessoa que precisasse registrar suas ideias de forma rápida e organizada. Hoje vamos mergulhar em uma viagem no tempo para conhecer a história da máquina de escrever, sua criação, evolução e, finalmente, seu declínio com a chegada da era digital. O sonho de padronizar a escrita. A ideia de criar uma máquina capaz de substituir a escrita manual surgiu séculos antes da invenção que conhecemos como máquina de escrever. Já no século XVI, engenheiros e inventores europeus imaginavam formas de agilizar a produção de documentos. O primeiro registro de um protótipo surgiu em 1714, quando o inglês Henry Mill conseguiu a patente de um dispositivo que prometia imprimir letras ou caracteres separadamente ou progressivamente em papel. Apesar da patente, não há provas de que o aparelho tenha sido realmente construído. Outros inventores também apresentaram suas próprias versões rudimentares, mas todas tinham um problema em comum. Eram lentas, complicadas e não conseguiam superar a simplicidade da escrita manual com pena ou caneta. Foi só no século XIX que a máquina de escrever começou a tomar forma prática. O nascimento da primeira máquina de escrever comercial. O grande marco veio em 1867, nos Estados Unidos. O jornalista Christopher Latham Sholes, junto com os sócios Carlos Glidden e Samuel Sulé, desenvolveu um modelo que ficou conhecido como Sholes and Glidden Typewriter. Em 1873, a poderosa empresa Remington and Sons, famosa por fabricar armas de fogo e máquinas de costura, decidiu apostar na novidade e passou a produzir o modelo em escala comercial. Nascia, assim, a primeira máquina de escrever de sucesso, batizada simplesmente de Remington No. 1. Ela tinha um design curioso. Lembrava uma máquina de costura e escrevia apenas letras maiúsculas. Mesmo com suas limitações, abriu caminho para uma verdadeira revolução. O surgimento do teclado QWERTY. Um dos maiores legados dessa invenção é o teclado que usamos até hoje em computadores e celulares, o QWERTY. Sholes criou essa disposição para evitar que as hastes metálicas que imprimiam as letras se enroscassem quando o usuário digitava rápido demais. Ao separar as letras mais usadas, reduzia-se o risco de travamento. Embora fosse uma solução para um problema mecânico do século XIX, o padrão QWERTY acabou se tornando universal e permanece firme até hoje, mesmo sem a necessidade mecânica que o originou. A popularização e a revolução no trabalho. A partir do final do século XIX, a máquina de escrever se espalhou rapidamente. Escritórios, jornais, repartições públicas e até residências começaram a adotá-la. Ela não só trouxe velocidade à escrita, como também ajudou a profissionalizar funções até então pouco valorizadas. Foi nesse período que surgiu a figura da datilógrafa. Geralmente mulheres treinadas para digitar com rapidez e precisão, o que abriu novas oportunidades de trabalho feminino em um mundo ainda dominado por homens. Escrever à mão deixava de ser suficiente. Agora,
Documentos oficiais precisavam ter a clareza e a uniformidade que só uma máquina de escrever poderia oferecer. As máquinas mecânicas e as elétricas. Durante décadas, as máquinas de escrever foram evoluindo em seu formato e eficiência. No início do século XX, surgiram as máquinas de escrever portáteis, menores e mais leves, que permitiam que jornalistas e escritores carregassem seus instrumentos de trabalho para qualquer lugar. Já na década de 1920, começaram a aparecer os primeiros modelos elétricos, que facilitavam a digitação ao reduzir o esforço necessário para pressionar as teclas. O grande salto, porém, aconteceu nos anos 1960, com a IBM Selectric, uma das máquinas mais icônicas da história. Em vez de hastes individuais para cada letra, ela usava uma esfera giratória, apelidada de bola de escrever, que tornava a digitação mais rápida, silenciosa e flexível, já que era possível trocar a esfera para mudar a fonte. Essa inovação marcou o auge da sofisticação das máquinas de escrever. A máquina de escrever na cultura. Mais do que uma ferramenta, a máquina de escrever se tornou um símbolo cultural. O som das teclas e da campainha ao final da linha se tornou parte da rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo. Grandes escritores, como Ernest Hemingway, George Orwell e Clarice Lispector, produziram suas obras em máquinas de escrever. O ato de datilografar era quase ritualístico. Cada palavra impressa no papel carregava um peso maior, pois corrigir erros era trabalhoso. A máquina também ganhou espaço no cinema e na televisão, frequentemente associada à figura do jornalista dedicado ou do escritor solitário em busca de inspiração. Os primeiros sinais de declínio. Nos anos 1970 e 1980, os primeiros computadores pessoais começaram a surgir. Inicialmente caros e complexos, ainda não representavam uma ameaça imediata às máquinas de escrever. Porém, com o desenvolvimento de programas de edição de texto, como o famoso WordStar, e com o barateamento dos computadores, ficou claro que a era da máquina de escrever estava chegando ao fim. Enquanto as máquinas exigiam esforço físico, tinta, papel e tolerância a erros difíceis de corrigir, os computadores ofereciam velocidade, flexibilidade e a possibilidade de editar textos sem desperdício. O declínio definitivo. Na década de 1990, praticamente todos os escritórios já haviam substituído as máquinas de escrever pelos computadores. Algumas empresas ainda fabricaram modelos eletrônicos híbridos que combinavam tela digital e impressão direta no papel, tentando prolongar sua existência. Mas a revolução digital foi implacável. Em 2011, a fábrica indiana Godrej & Boyce, uma das últimas a produzir máquinas de escrever em larga escala, anunciou o fim da produção. O anúncio simbolizou oficialmente o encerramento de uma era. O legado da máquina de escrever. Apesar de não ser mais uma ferramenta prática no dia a dia, a máquina de escrever deixou um legado profundo. Profissionalização da escrita. Tornou a produção de documentos mais rápida e padronizada. Inclusão das mulheres no mercado de trabalho, com a profissão de datilógrafa. Inspiração cultural. Continua presente em filmes, músicas e até como objeto de coleção. Influência tecnológica. O teclado QWERTY é a prova de sua herança direta. Muitos colecionadores e escritores nostálgicos ainda utilizam máquinas de escrever, não pela praticidade, mas pelo charme e pelo valor histórico que elas carregam. Conclusão. O som que não se apaga. A máquina de escrever pode ter desaparecido das mesas de trabalho, mas jamais desaparecerá da memória. Ela foi o elo entre a escrita manual e a revolução digital, marcando mais de um século de história. O som metálico das teclas e o ding, característico ao final da linha, são lembranças que remetem a uma época em que escrever exigia concentração, esforço e até um pouco de arte.
Se hoje digitamos em computadores ultramodernos, tablets e celulares, é porque um dia alguém sonhou em criar uma máquina que mecanizasse a escrita. E essa máquina mudou o mundo.